Durante boa parte da minha vida, ter paz era algo muito escasso. Era algo que eu não conseguia ter e era algo que eu me esforçava, mas parecia que nunca vinha pra mim. Isso até eu conhecer um homem que mudou tudo. Me trouxe a paz que excede todo entendimento. É sobre ele que eu vou conversar hoje. Olá, gente! Como vocês estão? Esse é um dos primeiros vídeos que eu gravo, então a intenção era, assim, contar sobre mim, contar sobre a minha vida e tudo mais. Mas enquanto eu tava orando a Deus, uma das coisas que mais foram trabalhadas no meu coração é que o que realmente vale a pena ser contado é quem é Ele. Sabe, quem realmente traz vida. Eu não tenho o poder de trazer vida pra ninguém, mas o Deus que eu sirvo, esse homem que me encontrou, que me trouxe a paz, é um homem que pode te dar a vida. É um homem que nos salva, de nós mesmos até. Então, muito prazer, meu nome é Lara, mas agora eu vou te contar sobre o homem que salvou a minha vida. Bom, como eu já contei rapidamente, eu andava muito sozinha, sabe? Muito perdida mesmo. Não tinha pra onde ir, não sabia qual caminho seguir e parecia tipo um vazio, sabe? Um vazio no mais profundo do coração, em que eu tentava fazer uma coisa e não dava certo, tentava fazer outra e não preenchia, tentava preencher com a opinião das pessoas, tentava preencher com essa carência que eu sentia muitas das vezes. Tentava preencher com aprovações acadêmicas, aprovações de pessoas, aprovações de beleza. Eu queria só ser preenchida. E quando dava certo, quando eu conseguia fazer a coisa que eu queria, de nada adiantava, sabe? Não preencher isso daqui. E isso é algo que a Bíblia chama, se você for ler em Eclesiastes 1, a Bíblia chama de correr atrás do vento. Sabe, de vaidade, tudo é vaidade. Todas as coisas se repetem debaixo do sol. E o autor desse livro, provavelmente é Salomão, mas muitos teólogos ainda não têm certeza se é Salomão ou não que escreveu Eclesiastes. Mas o autor de Eclesiastes, assim, sendo bem sincero, gente, parece que ele tá escrevendo um Reclame Aqui da Bíblia. Foi essa sensação que eu tive, sabe? Ele lá no Reclame Aqui falando, não gostei da vida, porque nada faz sentido debaixo do sol. E aqui, ó, Eclesiastes 1. As palavras do mestre, filho de Davi, rei de Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade. Nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho? Em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta, o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira, o homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Não há nada de novo debaixo do sol. O autor depois descreve que ele buscou toda a sabedoria. Ele foi mestre, ele foi rei. Ele se dedicou a investigar e usar a sabedoria para explorar tudo que é feito debaixo do céu. E aí depois esse homem, ele tentou experimentar todos os prazeres. Ele falou, disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluí que rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do sol nos poucos dias da vida humana. Sabe, esse rei, ele buscou muita sabedoria. Muito. E depois percebeu, mas se eu vou pro mesmo lugar onde pessoas que não têm sabedoria nenhuma vão, que no caso seria a cova, de que adianta buscar toda a sabedoria se vai ser a mesma coisa? E ele falou, não, eu vou experimentar então todos os prazeres. E ele se deu ao vinho, se deu à extravagância, ele era rei. Então ele podia fazer muita coisa. Aqui diz que ele se lançou para grandes projetos, que ele construiu casas, que ele plantou vinhas, ele fez jardins, pomares. Aqui fala que ele se tornou mais famoso e poderoso que todos os homens que viveram em Jerusalém antes dele, conservando com ele a sabedoria. Ele diz, não me neguei nada, o que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo que minhas mãos tinham feito e o trabalho que tanto me esforçara para realizar,
Percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento, não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Falou que também as riquezas não são suficientes. Que nem ele fala, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. E isso também não faz sentido. E por causa disso, por não perceber sentido nenhum na vida, ele começou a desprezar a vida, desprezar completamente. E ele diz que é porque o trabalho que se faz debaixo do sol, ou seja, aqui na Terra, é muito pesado. Ele falou que desprezou todas as coisas que ele tanto se esforçava, que ele precisaria deixar para quem fosse suceder. E não fazia ideia se essa pessoa iria governar de uma forma sábia ou se iria jogar tudo que ele fez pro alto. Então ele não viu mais sentido em nada do que fazia. E eu já fui assim. Sabe, eu já fui muito assim. Não encontrei sentido na vida através da sabedoria, não encontrei sentido na vida através dos prazeres, não encontrei sentido na vida através do trabalho. Nada faz sentido debaixo do sol. Mas ele continuou escrevendo sobre as injustiças, os absurdos da vida. Bom, o livro de Eclesiastes, ele tem 12 capítulos, acho. Deixa eu confirmar aqui um minutinho. Isso. Ele é curtinho, né? Mas que fala tanto sobre o quanto as coisas aqui não fazem sentido. Mas depois de procurar muito, e olha que esse rei procurou muito, ele descobriu que fazia sentido. Mas não estava debaixo do sol. Eu só queria te falar que no final dessa carta, no final desse livro da Bíblia, ele encontra o sentido da vida, mas não tá debaixo do sol. Ele disse assim: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive o que está escondido, seja bom, seja mal. Esse rei procurou de tudo. E talvez você não tenha procurado tudo ainda e esteja, nossa, será que vale a pena procurar? E talvez você já tenha procurado um monte e tenha visto que não vale a mínima pena procurar. Que você só se afunda mais, só se aprisiona mais. Se algum desses dois é o seu caso, saiba que existe esperança, que existe sentido para a vida, mas ela não tá aqui. Você não vai encontrar ela aqui, nem se tentar um monte, porque você não foi criado pra cá. C.S. Lewis, ele é um teólogo e, parafraseando um pouco do que ele fala, eu não me lembro ao certo, mas eu vou deixar essa frase aqui bem na legenda, viu, pra vocês. Ele diz: sabendo que existe em mim um buraco que não pode ser preenchido por qualquer coisa desse mundo, talvez eu não tenha sido feito para ele. Sabe, nós não somos feitos pra cá, nós somos feitos para algo maior. E você tem um propósito maior. Esse rei termina dizendo: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Sim, lembre-se dele. Esse rei também traz outras dicas de como aproveitar essa vida, que ela é sem sentido, mas da melhor forma. E não se esqueça, a melhor maneira de aproveitar essa vida é conhecendo o Criador dela. Se você não souber como se aproximar desse Criador e quiser, eu vou te dar um tempinho para você orar a Ele. Tudo bem? Eu vou aqui orar e você ora comigo, pode ser? Senhor Jesus, obrigada, Pai, porque o Senhor é bom. Muito obrigada, Papai, porque o Senhor é o nosso Criador. E obrigada por nos mostrar, Jesus, que essa vida não faz sentido sem o Senhor. Meu Deus, eu oro agora para que a pessoa desse outro lado, Jesus, a pessoa que o Senhor guiou, que quer encontrar um sentido para a vida, Papai, que encontre o Senhor, que nós sabemos que o Senhor é o único que traz sentido para a vida. Que o Senhor traga paz a ela, traga renovo e principalmente intimidade com o Senhor. Que ela perceba o quanto que vale a pena a vida ser vivida contigo, Pai. Contigo, em nome de Jesus. Que sem o Senhor, a vida não vale a pena, mas com o Senhor a vida inteira muda. Muda completamente. Por favor, em nome de Jesus. Amém. E bom, comecei o vídeo te contando um pouquinho sobre a minha vida, falando que eu não encontrava o sentido pra vida. Mas saiba que tudo mudou quando eu finalmente conheci a Jesus.
Conhecia não só porque eu tinha escutado uma coisa ou outra sobre Jesus, mas conhecia porque eu já tinha experienciado, porque eu já tinha acreditado. Se essa mensagem falou ao seu coração, é um enorme prazer te conhecer, ou prazer em rever, né? Se você já tiver me conhecido através de outros vídeos, enorme prazer em te rever. E se você quiser, apenas se você quiser, tá? Eu entendo, se não quiser, tá tudo bem. Mas se quiser me falar aqui embaixo, eu vou ficar muito feliz de ver o quanto que Deus faz. Aqui do lado vão ter outros 2 vídeos que, se você quiser se aprofundar mais em quem Jesus é, pode clicar aqui, viu? Estou te esperando. Que Deus te abençoe.